Vieram me mandar mensagem falando sobre o Ítalo Santos. E aí eu fiquei pensando, mano, que porra é um Ítalo Santos? Eu não faço ideia do que é um Ítalo Santos. Eu não conhecia esse criador de conteúdo, assim como eu não conheço muitos criadores de conteúdo que fazem esse tipo de conteúdo de daily vlog com ostentação. Inclusive é uma coisa que eu odeio, eu abomino esse tipo de conteúdo. E eu fico muito triste quando eu vejo que a maior parte dos músicos, dos criadores de conteúdo, dos influencers em geral do Brasil são pessoas que ostentam conteúdo, né? Então são aqueles caras que botam uma televisão de ouro aqui e ganham 1 milhão de inscritos. Inclusive, fica a dica aí, quem sabe eu não teste uma parada dessa futuramente. Vou colocar umas coisas caras aqui no meu cenário pra ver se a galera se inscreve no meu canal, né? Porque a gente tá quase chegando nos 60 mil inscritos e ninguém se inscreve nesse canal. É incrível isso. Bom, de qualquer maneira, então o Ítalo é um criador de conteúdo que tem muitos seguidores, né? O cara é gigantesco, ele tem mais de 5 milhões de seguidores e basicamente ele faz um conteúdo meio estranho. Ele faz aquele conteúdo de dancinha que vocês já estão acostumados também, de ostentação, porém, ele também tem vários filhos adotivos, né? Então, assim, eu não sei quando foi que isso começou, basicamente, mas ele adotou várias pessoas, várias. Ele tem ali vários filhos, acho que são 4 ou 5 filhos que basicamente tem ali de 14 a 18 anos de idade, basicamente, tá bom? E assim, muitas pessoas começaram a ficar reclamando disso quando viram que, tipo assim, fulano de tal ficou com não sei quem, aí ele ficou gravando, as pessoas se beijando, né, os jovens ali beijando, fazendo coisas, fez vídeos, né, tipo indo lá e falando, fulano de tal tá pegando não sei quem ali atrás, não, e pegando e tenta fazendo coisas mais 18, tá? Fazendo brincadeirinhas, guys. Ai, que bizarro, cara. Tipo, como alguém pensa que esse é um conteúdo de bom tom, ainda mais falando dos seus próprios filhos ou da sua própria família que mora com você, né? Mas assim, eu acho que a polêmica master, que acabou nem acontecendo nesse caso, né? Foi basicamente o fato de que uma dessas filhas dele, que no caso é a Camilinha, ela engravidou do próprio tio, de certa forma, porque o irmão do Ítalo, que tem acho que 25 anos de idade, engravidou a Camilinha, que tem 17 anos de idade. Ai, guys, que dor, hein? Mas calma lá, antes de você falar que isso é crime, nesse caso especificamente não pode ser configurado. Então, cuidado com o que você fala na internet, tá? Porque se você fala uma parada dessa, você toma um processo, você vai tomar um reversal aí, hein? Eu sei que não é moralmente correto o que ela tá fazendo e o que ele tá fazendo, o que tá acontecendo. Não é moralmente correto esse tipo de situação. Porém, ela é uma menor emancipada. E se você é menor emancipada, você pode fazer basicamente o que você quiser, a menos que você tenha menos de 14 anos de idade. Mas aqui, como é o caso da ter maiores de 14 anos, ela tem 17 aninhos, aí basicamente ela pode fazer o que ela quiser, ela pode namorar com quem ela quiser, ela pode casar com quem ela quiser, basicamente, entendeu? Porque ela é uma menor emancipada. Mas mesmo assim, ela mora lá com o Ítalo, é meio que filha dele de criação, né? E bizarro, né? Você pensar isso, que coisa estranha, né? Tipo, o próprio tio, mano, que, nossa, coisa insana, assim, cabulosa, né? Então muitas pessoas começaram a torcer o nariz pra isso e achar meio estranho o que tá acontecendo lá na casa dele, né? Estaria acontecendo uma exploração infantil, umas paradas assim, né? Aí o Ministério, acho que da Paraíba, né? O Ministério Público começou a investigar ele justamente por causa disso, né? Por exploração infantil. E uma criadora de conteúdo do Rio de Janeiro, né? Isabelle, ela fez um exposed pra ele. Basicamente fez um vídeo, putz, do Digo lá, falando um monte de coisa, mostrando um monte de coisa desses problemas que eu citei pra você. E aí que começa essa parte bizarra, porque tem um cara aqui no Rio de Janeiro, um vereador, que basicamente fez um vídeo falando que ia ajudar ela a denunciar o Ítalo. Então ele pegou e fez um vídeo falando, não, vem aqui que a gente vai te ajudar. E aí ele mandou um dos assessores dele ir lá falar com ela, coisa do tipo. Só que, olha só que bizarro, mano. Eu não sei se foi, dependendo de quando você tá assistindo, né, mas enfim, ontem à noite, basicamente essa moça fez um stories no meio da rua, tipo, meio despida, dizendo que esse assessor tinha extudo ela, basicamente. Que bizarro, né? E ela tava basicamente falando, né, que tá rolando aí uma conspiração governamental, que o governo tá contra ela pra defender e encobertar as coisas que o Ítalo tá fazendo, né? E aí, cara, essa história tá meio insana mesmo, um bagulho meio cabuloso. E aí, basicamente, ela estaria sendo perseguida, então já recebeu uma notificação extrajudicial, né? E agora todos os vídeos dela caíram, todos os vídeos dela foram deletados.
E basicamente ela acusou esse cara de estupro e tal, e o cara veio dizer que ela tava em surto psicótico e que não sei o que lá, e que ele só queria ajudar mesmo, e que ela falou essas coisas, ficou doida lá pro lado dele, falou que tá sendo perseguida, que estão tentando matar ela e outras coisas mais, né? O vereador, né, tirou o corpo, fora o que o vereador faz geralmente, né? Aí o cara falou, demitiu o maluco lá que fez o que foi acusado, e a gente vai fazer todos os tipos de estudo e outras coisas em cima dele, vamos saber o que tá acontecendo aí de verdade, né? E aí a gente termina a história nesse ponto aqui. Ainda tá tendo atualizações, né? Então, tipo, a gente não sabe muito mais do que aconteceu. Eu não sei o que vai rolar amanhã, não sei o que vai rolar depois, mas provavelmente vai ter mais atualizações disso, né? Então a gente tem aqui a timeline começando com o Ítalo faz essas paradas, né, nos vídeos dele. Essa menina faz esse exposed, isso viraliza muito na internet. Ele pega e manda um cease and desist pra ela, né, pra ela deletar tudo, pedir desculpas, coisas do tipo, uma notificação extrajudicial, não foi, chegou a ser um processo. Ela pegou e recebeu o apoio de um vereador do Rio de Janeiro. Ela foi lá falar com esse vereador que mandou um assessor que supostamente teria estuprado ela num desses hotéis aí que ela foi, e depois, né, ela pegou e fez esse vídeo falando que estava sendo perseguida e tal, né? Ela já estava falando sobre estar sendo perseguida pelo governo antes, na verdade, né? Mas enfim. Aí, bom, o que a gente tira dessa história, né? O que a gente pode analisar dessa história? Primeiramente, clã, tipo assim, por que ninguém tá falando sobre isso? Porque é uma das coisas que estão apontando muito. Fulano de tal, choquei, não sei o que, tá todo mundo quieto. Na verdade não, na verdade a Choquei ela postou sobre isso sim, a Choquei ela falou sobre isso, só que esse é um assunto que é muito sensível na internet, então quem fala sobre isso no TikTok geralmente é banido ou perde a monetização. Então imagina, eu por exemplo vou fazer um vídeo sobre isso no TikTok e eu sou banido ou perco minha monetização, não dá, né? Eu trabalho com isso, eu preciso desse dinheiro para sobreviver. Então eu imagino que muitos criadores de conteúdo estão ficando quietos porque eles estão evitando, né, tipo, falar de um assunto muito pesado que vai dar um problema para eles ou um problema judicial também, né? Então muita gente tem medo de tomar processo, muita gente tem medo de ser desmonetizado. Então quando rola esses assuntos, os únicos que falam sobre esses assuntos são os canais de opinião. Porque canal de opinião, meu irmão, é carniceiro, essa é a realidade. O canal de opinião vai lá fundo e fala umas paradas bizarras mesmo. Então esse é um assunto que vai cair agora nos canais de opinião, eu imagino, e vai todo mundo começar a falar, porque é um assunto que é debatido geralmente. Então canais de opinião falam, porque são mais carniceiros nesse sentido, mas canais de fofoca e outras coisas mais, eles geralmente são limpinhos, entre aspas. A gente sabe que eles não são, a gente sabe que eles são escrotos pra caramba, e pior até do que os canais de opinião nesse sentido, de ser carniceiro. Porém, eles geralmente não falam sobre assuntos muito polêmicos que vão trazer problemas pra eles, entende? E nesse caso aqui, ninguém vai querer pegar e bater de frente com um influencer tão grande, né? Por mais que o que esse cara tá fazendo é errado. E aí a gente poderia argumentar, tá, então esses canais estão quietos por causa disso. Léo Dias, imagino, sei lá por que esse cara tá quieto, mas enfim, é meio bizarro você imaginar que um influencer gigantesco, com mais de 5 milhões de seguidores, faz umas paradas dessa e todo mundo tá quieto, todo mundo tá fechando os olhos, ninguém tá falando nada. Na verdade, eu imagino que possa até ter muitos que falaram, mas que perderam as suas postagens, igual aconteceu com a Choquei, por exemplo, que fez a postagem, mas foi deletada, né? Bom, de qualquer maneira, assim, falando sobre o que aconteceu ali, né? Mano, o que aconteceu ali é completamente errado. E eu acho que não é a internet, não é eu, nem você que tá assistindo esse vídeo que vai fazer justiça. Eu acho que quem vai fazer justiça é a própria justiça. Então, o Ministério Público já tá investigando isso, eu imagino que seja o que a gente acha, né, que vai ter algum resultado. Então, eu espero que tenha resultado esse tipo de coisa, porque é uma coisa que você não deve colocar as pessoas em exposição. Primeiro, eu não sou a favor de colocar um adolescente em exposição na internet, em qualquer contexto, porque eu acho que isso mexe com a cabeça do adolescente, destrói a cabeça desse adolescente, principalmente se ele tem fãs que vão fazer ele se endeusar, e aí ele vai quebrar completamente a personalidade. Então é uma fase muito importante de desenvolvimento, né, de caráter e outras coisas mais, e você colocar essa pessoa na internet é pedir pra desgraçar tudo isso aí. Então o Ítalo, ele vai colocando esses adolescentes na internet, ele já tá fazendo isso, entendeu? Você não pode fazer esse tipo de coisa com adolescentes. Mas ele adotou e tal, ele tá cuidando e tal, ele tá dando dinheiro e tal. Isso pode ser uma coisa positiva por um lado, mas por outro lado mental não é positivo, porque você tá destruindo o caráter dessas pessoas e outras coisas mais, você tá quebrando a realidade, você vai criar basicamente pessoas disfuncionais, entendeu? Então é importante não colocar adolescente em exposição.
É importante. A internet é tóxica, a internet é ruim, a internet tá sendo má com várias pessoas aí que não merecem, se você for ver. Várias pessoas que aparecem nos canais de opinião são pessoas que não merecem. Do exemplo aí que a gente sempre cita nesses casos é o caso do Cartoonizando. A internet é má. E aí você joga um adolescente inocente no meio da situação ali da internet, é óbvio que vai dar merda, né? Esse seria o primeiro ponto negativo no conteúdo que o Ítalo faz, na minha opinião. Principalmente o criador de conteúdo tão famoso, né? Com tantos números. O segundo ponto é sobre a questão ali de, tipo, das relações que estão acontecendo ali dentro. Sinceramente, mano, é meio bizarro e perturbador o que tá acontecendo. Eu sei que, tipo assim, não pode ser considerado um crime, porque a justiça brasileira abarca isso, como eu disse sobre a questão do menor emancipado, né? Mas assim, meu irmão, não deixa de ser perturbador e estranho você imaginar, por exemplo, que você adota uma pessoa, uma criança que cresce, se torna adolescente, depois vai ficar adulta, e essa pessoa se relaciona com um familiar seu que já tá ali. Por exemplo, eu não tenho irmãos, mas digamos que eu tivesse um irmão aqui, aí eu adoto uma criança e quando eu vejo os dois estão se pegando, meu irmão, isso não deixa de ser perturbador, tá? Meio bizarro essa história, de verdade. Não é um crime, entendeu? Mas não é nem um pouco moralmente aceitável esse tipo de situação. Além de ser estranho pra caramba esse tipo de situação, né? Então, esse seria o próximo ponto, né? E agora, por final, sobre essa questão, né, do que tá acontecendo. É muito importante a gente pegar e analisar a situação como um todo. Então, tipo, tem que pegar e ver o que tá acontecendo nessa situação. Se tá rolando mesmo uma situação pra silenciar essa moça, porque falaram que tava rolando já uma situação pra silenciar outras pessoas dessa treta. E além disso, né, tem que pensar o que tá acontecendo, o que aconteceu com ela, né? Tipo, ela sofreu violência e tal, ainda não tá muito claro. Como eu disse pra vocês, tipo, esse vídeo saiu antes de uma atualização. Então pode ser que hoje, né, no dia que você tá vendo esse vídeo, já tenha algum laudo, alguma parada aí que a gente possa ver, entendeu? Mas eu acho muito importante a gente pegar e dar apoio para essas pessoas que estão sofrendo e analisar bem essas questões e esperar e cobrar da justiça, mano, que tem alguma coisa, inclusive das próprias plataformas, né? Porque assim, pra quem não tá vendo essa história, o mais hipócrita dessa história é a própria plataforma que posta esses vídeos, sabe por quê? Porque se você comenta esse vídeo, você é deletado na hora, e é bizarro. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui tem grande chance de ser deletado. Os vídeos que ela fez foram deletados, pra você ter ideia, sabe? Tem grande chance dos vídeos cair. Só que por causa do tema, que é muito sensível, e você entende que esse tema é muito sensível, né? Só que, pô, o cara tá postando a parada lá, falando de fulano de tal, fazendo vucu-vucu no armazém. Que porra é essa, meu irmão? E como que esse vídeo tá sabe? Tipo, que porra é essa que eu tô assistindo, mano? Que eu tô vendo? Tipo, parcial demais. Aí sabe que as redes sociais são parciais demais. Mas você tem que entender que a rede social, ela lucra com isso. Então quer dizer que se o cara, ele tem dinheiro pra caramba e ostenta pra caramba, ele ganhou metade do dinheiro e a outra metade da ostentação tá com a rede social. Ou seja, YouTube, Instagram, TikTok ganha dinheiro em cima dessas visualizações, desses conteúdos, geram esse engajamento e são interessados em divulgar isso pra mais pessoas, entende? Então, assim, eu vi vários vídeos de 30, 40 minutos sobre esse tema e as pessoas parecem que a galera tá com muito medo de falar. A galera tá se perdendo demais, a galera tá enrolando demais, no sentido de falar... Então a galera tá se perdendo demais na hora de falar, e por isso eu resolvi fazer um vídeo falando sobre esse tema, deixando ele mais enxuto possível, mais simples também, pra você entender o que tá acontecendo nesse caso aí do Ítalo Santos, beleza? E aí, o que tu acha dessa história toda? Escreve nos comentários, beleza? Deixa aí seu comentário dizendo o que você acha dessa situação. E mande forças pra Isabelle, né? Que é quem tá passando mal nessa história toda, justamente porque ela denunciou essa parada, né? E que, bom, a justiça encontre ela e que ela consiga, né, ter paz, mano. Porque, pelo amor de Deus, que merda é essa que tá acontecendo? O pessoal perseguindo a menina até o ponto de estuprar ela. Que porra é essa, mano? O que tá acontecendo na internet? Sério. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo e a gente se vê depois.